Neste momento eu quero vos comentar com respeito os três inimigos do cristão. São três. Primeiro, o diabo. Segundo, a sua natureza pecaminosa. E terceiro, o mundo. São três inimigos que eles estão sempre atuando 24 horas, principalmente na vida dos cristãos. Sim, apesar de uma pessoa ser cristã, não significa que a natureza pecaminosa dele foi extirpada de maneira alguma. A natureza pecaminosa dele, ela é subjugada pela natureza do Espírito Santo de Deus. No momento que a pessoa se entregou para Jesus, então o Espírito Santo de Deus passou a habitar na vida desta pessoa. Então a natureza de Deus está nessa pessoa, dando condição para ele vencer a sua natureza pecaminosa. Na proporção que ele vai deixando o Espírito Santo de Deus guiar a vida dele, ele vai submetendo às orientações da palavra de Deus, a natureza pecaminosa dele é controlada, é vencida, porque o Espírito Santo de Deus vai lhe dar condição para ele vencer. Então, a natureza pecaminosa, ela é chamada na Bíblia como as obras da carne. Quais são as obras da carne? Nós vemos isso, está registrado em Gálatas, capítulo 5, a começar do versículo 16. Assim nos diz o apóstolo São Paulo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Aqui nós vemos uma guerra real na vida do cristão. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Primeiro, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas tem o caráter de Cristo que está na vida deste crente. Nós vemos isto no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão, temperança. Então aqui nós vemos, são três inimigos do cristão. Como dissera, o diabo, a natureza pecaminosa que foi herdada por Adão. Quando Adão pecou, ela passou a existir, a surgir, e nós vemos o mundo. Logo, as obras da carne não são demônio. As obras da carne são, vamos assim dizer, brechas, são motivos pelos quais o cristão deve vigiar, para não dar lugar ao diabo. O diabo vai se utilizar das obras da carne. Se uma pessoa começa a ter inveja de outra pessoa, ele pode ser acometido pelo um demônio para incentivar mais a ele ter inveja da pessoa. Nós vemos isso que quando Davi foi rei de Israel, quando Deus deu vitória a Davi matando Golias, Saul não ficou satisfeito, começou a ter inveja
aí vejamos, uma obra da carne começou a atuar no coração do rei Saul. Então, quando ele começou a ter inveja de Davi, então Deus permitiu que um espírito o atormentasse. Mas Saul primeiro deu uma brecha para um espírito atuar. Um cristão, ele não pode ser possesso, mas ele pode viver sob uma opressão. Se não vigiar, se não tiver cuidado, ele pode ser oprimido por um demônio. Então aqui cabe a responsabilidade do cristão de ter uma plena vigilância com respeito às obras da carne, para que ela não prevaleça, porque é uma briga constante, como eu acabei de ler o versículo, o Espírito Santo de Deus levando você para agradar a Deus. E do outro lado, nós vemos o diabo também querendo afastar você para desagradar a Deus. Então, o que é que o diabo usa para derrubar o cristão? É o mundo, como eu dissera. São três inimigos: o diabo, a carne, a natureza e o mundo. Então, o diabo se utiliza do mundo para fazer com que o cristão peque. Por isso que João diz: não amei o mundo, é o sistema mundano, o sistema pecaminoso, nem as coisas que no mundo há. Porque quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então nós vemos tudo aquilo que vem ele romper a sua comunhão espiritual com Deus, isto é pecado. Agora aí entra um elemento muito importante na vida do cristão. Como eu dissera, o diabo, a natureza e o mundo. Mas Deus não tenta ninguém a pecar. Ninguém pode dizer em ocasião nenhuma que ele caiu, que ele está sendo tentado, porque Deus está tentando. Deus prova o crente. E quando Deus prova, é para uma finalidade. Não é para que o crente venha a cair. Não é para que o crente venha a se afastar de Deus. O objetivo da provação é aproximar mais o cristão de Deus. Há um propósito. Quando Deus assim prova, agora Deus pode permitir que o diabo realmente ataque o cristão. Mas quando assim Deus o permite, ele está no controle de Deus. No caso de Jó, ali nós vemos, Deus só permitiu porque Deus sabia a estrutura de Jó, sabia até aonde a fidelidade de Jó ia. E Satanás pensava que Jó só era fiel a Deus porque tinha bens materiais. Deus sabia que a fé de Jó, a confiança de Jó em Deus não está nos bens dele. Por isso que Deus permitiu que assim Satanás o tentasse tomar tudo o que ele tinha. E Satanás foi desmoralizado, foi envergonhado. E o nome de Deus foi glorificado através da vida de Jó. Então Tiago diz que ninguém, ao ser tentado, diga: de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal ou maligno, pelo diabo. E a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria, veja meu, concupiscência. Aqui entra um elemento muito importante. As obras da carne, que são 16, o fruto do Espírito são 9, mas entre as obras da carne aqui entrou um elemento que significa concupiscência. O que significa concupiscência? Concupiscência é o desejo de querer aquilo que não convém, aquilo que não agrada ao cristão. Então, a concupiscência é como uma semente, né? Uma semente, primeiro para ter uma árvore, tem que plantar uma semente. Então, concupiscência é uma semente que o cristão aceita na sua mente. Então, se ele aceitar qualquer um tipo de pecado, então o pecado é como uma semente, não vem como uma árvore já frondosa de maneira alguma. É uma pequena semente. E se o cristão começa com a sua concupiscência a aceitar desde aquilo que não convém, então essa semente ela vai germinar, vai crescer e vai dar fruto. Por isso que o cristão deve muito cuidado. Há um provérbio popular que diz que nós não podemos impedir de uma árvore pousar na cabeça, mas podemos evitar dela pôr ovos. Então aqui está, pensamentos vêm, mas nós devemos rejeitar todos os pensamentos que venham a nos levar
a pecar contra Deus. Então, que nós vigiemos contra as astutas ciladas do diabo, que ele sempre vai usar o mundo, esse sistema pecaminoso, o que o mundo oferece. E foi isso, Jesus foi tentado ali, ele ofereceu o que? Jesus ofereceu uma glória deste mundo passageira, ofereceu esse sistema pecaminoso. Como ele era príncipe, então ele quis oferecer ao Senhor. Qual foi o propósito dele? Fazer com que Jesus pecasse, né? E se Jesus atendesse a sua vontade, logicamente ali Jesus seria vencido pelo diabo. Mas Jesus venceu. Jesus venceu primeiro. Ele estava em jejum. Então Jesus tinha uma vida de jejum. Jesus venceu por quê? A oração. Jesus venceu por quê? Pela palavra. Então são 3 armas poderosas que estão à disposição do cristão, que é a oração, que é o jejum e que é a palavra de Deus. Então nós, conhecendo já a palavra de Deus, ela já nos diz que nós não devemos viver em uma vida de pecado, de maneira alguma. Nós devemos viver uma vida de santidade, porque esta é a vontade de Deus. Então, nenhum cristão, ele pode dizer que não pode vencer o pecado, porque existem elementos, existem armas que estão à sua disposição. É só nós realmente usar essas armas, é não ceder diante das tentações do maligno, diante das ofertas que este mundo oferece. Devemos sim rejeitar e ficar com a palavra de Deus. Então o cristão tem que ter um exercício espiritual. Assim como o lutador, ele está sempre preparando para vencer o seu inimigo, nesse caso de modalidade de artes marciais, então tem que se preparar bastante para vencer aquele inimigo, e qualquer outra modalidade, a pessoa tem que estar sempre preparando. Então a vida do cristão deve ser uma vida de preparo espiritual, deve estar sempre no exercício espiritual. E qual é o exercício espiritual do homem, do ser cristão? Do cristão é meditando na palavra de Deus, é buscando ao Senhor, buscando força, né, para vencer. É vivendo uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo é que guia em toda a verdade. O Espírito Santo é que orienta. O Espírito Santo é que dá testemunho no nosso espírito. Então que nós devemos ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus e obediente à palavra de Deus. Então assim somente nós venceremos a nossa natureza pecaminosa, nós venceremos o diabo e nós venceremos este mundo corrupto, porque a Bíblia diz: quem se constitui amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então que nós possamos cada dia se aproximar mais do Senhor, depender mais dele, e nós seremos sempre vencedores, iremos sempre triunfar diante as táticas de Satanás, as investidas de Satanás, e nós seremos sempre vitoriosos, porque dependemos da ajuda do Espírito Santo de Deus, dependemos da obediência da palavra de Deus e uma vida de comunhão e de consagração diante do Senhor.